De tanto o cristianismo refutar a escolha divina e se esforçar para comprová-la dentro do texto sagrado, mais uma vez Projeto Reino vem dizer aquilo que sempre diz. Não só a escolha divina é um fato, como o próprio texto sagrado a confirma o tempo todo. Agora aqui mais um entre tantos outros textos que fala sobre isso. Apocalipse 22:11. Que às vezes a gente não consegue entender direito porque a tradução não foi bem feita. Não sei se foi de propósito ou não, mas não foi bem feita. Apocalipse 22, 10 e 11, pegando a partir do texto aramaico. E ele disse para mim, não cele as palavras da profecia desse escrito, pois o tempo está próximo. Aquele que faz o mal, de novo fará o mal. E o que é sujo, de novo se sujará. E o justo, de novo fará justiça. E o santo, de novo se santificará. Assim que Yohanan se curvou perante o anjo, e o anjo o repreendeu, e disse a ele, não cele este escrito porque o tempo está próximo. Naquele pensamento antigo, um escrito selado é um escrito que não deve ser aberto ainda. Primeiro tem que tirar o selo para ele poder ser aberto. Mas aqui nesse caso, já lá no primeiro século, na época da visão, o anjo disse a Yohanan para não selar esse escrito. Por quê? Porque essas palavras que Yohanan recebeu, elas já estavam prestes a se cumprir naquele tempo mesmo. E já começaram a se cumprir naquela época. Interpretar a palavra profética é um negócio que requer muita cautela, pois geralmente as palavras proféticas são multitemporais, por assim dizer. Algo que está escrito para se cumprir no futuro, do jeito que a gente lê, parece que já se cumpriu no passado. E às vezes quando a gente lê sobre uma profecia bíblica, a impressão que dá é que ela já se cumpriu mais de 4, 5 vezes. Porque o texto profético é assim. E o texto profético é assim por quê? Porque Yah segue um padrão em tudo que ele faz. Muita coisa que está escrito ainda vai acontecer, mas quando a gente lê, a gente tem a nítida impressão de que já aconteceu. Yah segue um único padrão em suas ações. E ao ordenar o emissário de Yeshua para não selar aquele escrito naquela época, ele acrescentou dizendo, o tempo está próximo, aquele que faz o mal, fará o mal de novo, e aquele que é sujo, se sujará de novo. Você não consegue perceber por que isso é dito assim dessa forma? Essa declaração ela serve também para reafirmar e confirmar o fato de que Yah, Deus Eterno, tem seus escolhidos. Como se ele estivesse dizendo, olha só, profeta, ó, tudo que eu passei para você aqui está acontecendo e vai acontecer. E segue em frente, a vida continua. Independente dos quês ou porquês, independente de qualquer coisa, quem é mau continuará sendo mau. E quem é santo continuará se santificando. Essa expressão é uma expressão muito forte. Quem é santo continuará se santificando. Aquele que é escolhido por Yah, Deus Eterno, ele não está sujeito aos talvez da vida. Ele gosta de pertencer a Yah e ele sempre busca um meio de estar se santificando. O anjo poderia muito bem ter dito, continue fazendo a obra para quem é mau possa ter a opção de deixar de ser mau. E quem é santo, se não vigiar, vai perder tudo. Aquele que pratica justiça divina ainda pode cair e deixar de ser justo? Não, ele não diz nada disso. O mensageiro celestial não falou assim. Ele não falou assim porque a mensagem que ele trouxe já está muito clara. Daqui para frente, vai tudo se cumprir que está escrito, e a vida na terra aqui vai seguindo em frente, seguindo o seu curso. Aquele que é mau, de novo fará o mal. Ele continuará fazendo o mal porque é mau. Aquele que está espiritualmente sujo vai continuar se sujando. Ele não se tornará limpo porque decidiu de repente. Ninguém que é sujo consegue decidir de repente se tornar limpo. Quando é que as pessoas vão conseguir entender isso? O futuro já está demonstrado na palavra dessa profecia. E a Deus Eterno continuará trazendo os eleitos até a presença dele e continuará fortalecendo quem é dele. O santo continuará se santificando, porque o santo sente falta de se aproximar do Deus Eterno. Mas aquele que não é eleito dele continuará fazendo o mal justamente porque o mal arrasta a pessoa. Aquele que está acomodado dentro do mal, ele não sente necessidade de ser bom, não sente necessidade de mudar. Ele é arrastado pelo próprio mal que habita nele. Mas aquele que entra na presença do Deus Eterno, Yeshua, como diz no texto, Yeshua é aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, no curso da caminhada com Deus Eterno, Yeshua vai retirando o desejo do mal de dentro da pessoa e colocando o desejo de se santificar.
porque é o próprio Deus quem molda aqueles que vêm até Ele. Quem é santo continuará se santificando. Por quê? Porque é forte e decidido? Porque eu sou mais forte que os outros? Não. Eu continuarei me santificando porque eu sou assessorado pela eleição da graça, assim como qualquer outro escolhido. A pessoa diz, o que diferencia o quem é escolhido e quem não é escolhido? O que diferencia é que o escolhido consegue permanecer na presença do Deus eterno apesar de tudo. Mesmo caindo, tropeçando, ele consegue permanecer, ele consegue querer, ele consegue desejar permanecer na presença do Deus eterno. Essa é a diferença. Essa expressão, eleição da graça, ela ficaria melhor se fosse traduzida literalmente. Ele, em vez de eleição da graça, é a escolha da bondade divina. Ou seja, eu sou assessorado pela bondade divina. Por causa de sua bondade, e a Deus eterno se permitiu eleger as almas que ele faz questão de ter junto com ele. E por causa da escolha da bondade divina, e ao Deus eterno me ajuda a caminhar, porque eu mesmo não consigo, ninguém consegue caminhar em direção ao Deus eterno por sua própria força. Não existe isso. Por isso Yeshua disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o levantarei no último dia. Yah me atraiu para Yeshua, e Yeshua vai me trabalhando o meu jeito de ser para poder me levantar no último dia. Como diz o autor de Hebreus, Esaú e Jacó ainda não tinham nascido nem praticado bem ou mal para que prevalecesse a eleição divina. Yah escolheu Jacó e não Esaú. E ele colocou no mundo maus e bons, eleitos e não eleitos, não porque ele tivesse criado pessoas do mal para ser mal, pessoa boa para ser boa, mas porque apenas Yah, o Deus eterno, criou o mecanismo de geração da vida. Esse mecanismo que funciona mediante o ato sexual. As pessoas vão praticando o sexo e outras pessoas vão nascendo, entrando no mundo. Yah criou esse mecanismo e ele não vai interromper isso só porque o ser humano virou pecador. Ou só porque o ser humano quer usar o ato sexual como diversão. Mas a despeito desse mau uso do sexo, que é o mecanismo de geração da vida, que o Deus eterno criou e não vai interromper, em relação às almas é outra coisa. As almas dos justos estão prontas e pré-concebidas na vontade divina. Aquele que faz o mal continuará fazendo o mal porque não é uma alma selecionada. E o justo que fará de novo justiça, como diz no texto, independente de como anda o mundo, ele continuará buscando a justiça divina. Porque quem foi escolhido pelo Deus eterno sente falta de se aproximar dele. O ser humano e os humanos são igualmente pecadores, tanto o eleito quanto o não eleito. Mas o não eleito, ele não sente tanta necessidade de se aproximar do Deus eterno. O eleito sente essa necessidade. Aquele que é santo continuará se santificando, apesar do mundo ser como é. Ele continuará se santificando porque é um eleito. O eleito não é induzido pelo fluxo do mundo. Ele não segue o curso do mundo. Ele não é arrastado por essa onda negativa de todo mundo vive assim, eu também vou viver. Todo mundo faz aquilo ali, eu também vou fazer, porque senão eu vou ser um estranho na sociedade. Não. A alma de um justo não aceita esse pensamento. A alma do justo sente falta de se aproximar do Deus eterno. Como eu sinto falta de me aproximar do Deus eterno. Sou um humano como outro qualquer, sujeito a erros, não sou perfeito, mas sinto necessidade de me manter sempre com Deus eterno. E qualquer escolhido é assim. O justo, o santo, apesar dele também viver aqui nesse mundo material todo errado, ele tem uma inquietação natural consigo. Ele não aceita o erro do mundo como coisa natural para todo mundo seguir. Não. O justo sente falta do Deus eterno. O filho sente falta do pai, como naquela parábola que chamam de filho pródigo, onde o centro da parábola, como já foi dito em outra explanação, não é o fato do filho ter conseguido voltar porque se arrependeu, não. É porque o filho sentiu falta do pai. A ligação de pai e filho é uma coisa que não se quebra. O filho saiu fora, mas sentiu falta do pai quando estava na pior e voltou. E eu sinto falta do meu pai eterno. É por isso que o texto sagrado ensina assim: sela o livro, toca a vida e o mundo segue em frente. Quem é do mal vai fazer o mal de novo. Quem é do bem
de novo vai fazer o bem. Aquele que consegue viver na sujeira espiritual vai se sujar de novo. Cada um seguindo o seu curso. Porque quem é do mal e quem é sujo está debaixo do espírito do mundo. Mas quem está debaixo do espírito da vida e da salvação e é guiado pelo espírito da salvação, mesmo que indiretamente, sente falta de se aproximar do Deus Criador. Mais uma vez, o sujo continuará sendo ele mesmo. Ele não está preocupado em agradar a Deus. Ele segue a sujeira porque a sujeira faz parte dele. E é assim que funciona. Se você é desses que sente falta de corrigir sua alma e de agradar ao Deus que te criou, de novo você se santificará, porque o santo de novo se santificará. Ainda que caia 10 vezes, 11 vezes, 12 vezes, a sua alma deseja a redenção, que é coisa que nem toda alma deseja. Você compreende o objetivo dessa explanação? Então ela é para você. Lembre-se disso. Não existe conceito de livre-arbítrio no mundo espiritual. Continue tocando a vida e o mundo segue. Quem é santo continuará se santificando, porque tem a ligação com Deus eterno. E quem é sujo continuará se sujando, porque sente falta da sujeira. Amém?